Olá pessoal, vamos então dar sequência às nossas aulas de Zentangle. Se você está chegando agora no canal, essa é uma série chamada Aprenda Zentangle, onde nós já trabalhamos nos vídeos anteriores todos esses padrões, o Mocha, o Printemps, o Toodles, Typo, Flux, Onomato, Malby, Isocore, Crescent Moon, o Jonqual, o Fesco, e hoje nós vamos trabalhar o Dragonair. O Zentangle é uma técnica de desenho através de padrões repetidos, mas que você vai criando a partir desses padrões a sua própria arte única, a partir da sua criatividade, do seu estado no dia, né? Uma arte meditativa, um desenho zen. Se você ainda não conhece, vou sugerir que você veja os vídeos anteriores, e para você que já está acompanhando, a gente vai dar a sequência, né? Esse padrão, o Dragonair, eu já tenho até um vídeo aqui no canal que eu fiz uma mandala usando esse padrão, vou mostrar para vocês. Essa mandala aqui é com esse padrão que nós vamos aprender hoje. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, tá? E tem também esses desenhos que eu fiz usando este mesmo padrão. É esse padrão aqui, eu fiz 3 vezes o mesmo padrão, resultou neste desenho, tá vendo? E aqui é a mesma coisa, eu usei aqui uma variação do Printemps. Lembra que eu falei do conceito de enredação? Aqui eu fiz uma enredação do Printemps, aqui é o Mocha, e aqui o padrão de hoje, que é o Dragonair, e o Printemps aqui também. Coloquei alguns fescos, né? E eu vou ensinar para vocês então como ele é feito, e depois a gente desenha junto alguma coisa a partir dele. Então, para você fazer esse padrão, você começa fazendo uma haste, um risco, tá? Eu gosto sempre de colocar curva. Deixa a sua mão solta e ela vai fazer o movimento aí que a intuição guiar. Aí você vem em paralelo, acompanhando. Eu gosto também de ir afinando à medida que ele vai subindo, porque isso tudo dá uma ideia de movimento para o desenho. Ó. Essa haste que nós fizemos aqui é esta do centro, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então, como ela fica mais larga embaixo e mais fininha no centro, dá esta profundidade, dá a impressão que aqui tá mais perto de quem observa e aqui mais longe de quem observa. Então, eu gosto de fazer dessa forma, mas pode ser também reto, tá? Feito esse primeiro passo, uma linha curva, uma linha, pode ser reta também, mas eu gosto de dar esse movimento, isso é fundamental no Zentangle, esse movimento, essa fluidez. Feito isso, você vem com outras linhas, que vai partir dela aqui, também curva, com um círculozinho no final. Aí você dá uma pequena distância e vai repetir o mesmo movimento. Uma linha curva com um círculo no final. Eu vou diminuindo o tamanho dessas linhas conforme eu vou me aproximando aqui da ponta do final. Então, aqui ela tá um tamanho, eu vou diminuindo justamente para dar aquela ideia de movimento que eu disse há pouco. Tá vendo? Você repete esses mesmos traços do lado de cá. Pega no mesmo rumo que tá a outra, faz a linha curva com uma bolinha no final e vai fazendo isso até o fim.
Pronto. O próximo passo agora deste padrão é você pegar na bolinha de cima, em direção a esta bolinha de baixo, fazendo um movimento de S. Como se você fosse fazer a letra S. Você vai pegar aqui e fazer um S. Ó, mesma coisa, vai repetindo esse movimento. Pega na bolinha e começa a contornar fazendo esse movimento de letra S. A mesma coisa do outro lado, só que você vai fazer o S ao contrário. Você não vai fazer o S assim, porque senão você não consegue pegar aqui. Então, você vai fazer o contrário, um S invertido. Ao invés de fazer assim, você vai fazer assim. Então, pega ele aqui e faz um S pegando aqui embaixo. Vai fazendo um por um. Quando você chega aqui no final, você pode parar aqui, que é o que eu fiz neste exemplo. Deixei a pontinha, tá vendo? Ó. E nesse exemplo da mandala, eu já fiz uma variação, ó. Eu não deixei no último, mas eu peguei, vou fazer igual. Peguei aqui na ponta e fiz isso, ó. Só pega aqui e contorna a bolinha, que você faz um acabamento com uma ponta. Esse aqui é o padrão Dragonair, é só isso. O que vem depois são alguma implementação que você faz, esses risquinhos no centro. Aqui eu risquei até o final, acompanhando a curva. Aqui eu já fiz só os risquinhos mesmo, ó. Pode ver que é um maior, outro menor, para continuar com essa ideia de movimento. Não vou fazer tudo igualzinho. Aqui eu não fiz risquinhos, eu reforcei essa borda e fiz uma meia luazinha aqui, ó. Tá vendo? Isso tudo aí é variação que você vai fazendo na hora, conforme você vai desenhando, você vai criando. Para você continuar, você pode ir fazendo outras. Então, o que a gente sempre fala em Zentangle? Passo um para um lado, outro para o outro, um maior, outro menor, que daí você vai criando o movimento, a profundidade, o volume no desenho, né? Então, tá, fiz um, vou fazer um outro. Ó, faço uma linha, acompanho, faço as linhas partindo desse, digamos, tronco, né? Com uma bolinha no centro. Aliás, a bolinha na ponta. Vou do outro lado e repito. Vamos imaginar que tá aqui por trás, né? Agora, vamos fazer aquele movimentinho de S para finalizar. Feito isso, ó, você pode deixar assim o acabamento ou assim, tá? Feito isso, se você quiser agora fazer as variações, né? Ó, se eu for fazer os risquinhos, eu vou conseguir dar uma profundidade melhor nesse desenho. Mas eu tenho que acompanhar esta curvatura e, de preferência, fazer de tamanhos variados, ó. Uns menores, outros maiores. Vai fazendo assim, bem espontâneo, tá? Não fica muito engessada, não. Senão vai perder a fluidez. Pronto. Você pode vir com a caneta
e reforçar esse centro, que também ajuda na profundidade e no acabamento, né? Nos encontros entre as linhas, ó, as imperfeições vão sumindo. Aí você pode fazer a mesma coisa aqui, ou você pode criar outra variação. Pega a partir desse tronco e faz círculos. Você vai fazendo a enredação aí do seu padrão de acordo com a sua vontade, tá, gente? Sempre deixa sua mão e sua mente ir te guiando, não pensa muito não. Aí você pode reforçar essas aqui, ó, que são as principais, que é onde a gente se guiou, né? Essas bolinhas também você pode escurecer, pintar elas, ó. Então eu já mostrei o padrão e já tô mostrando variações também para vocês, tá? Quanto mais você for acrescentando detalhes, mais você vai modificando e dando a sua própria personalidade para o desenho, tá? Uma coisa que eu já repeti aqui várias vezes no canal, e vou falar mais uma vez, porque tem sempre gente nova chegando, né? Eu recebo muitos comentários das pessoas falando assim, ah, eu fiz, mas ficou muito diferente do seu. Gente, essa é a ideia, que fique mesmo muito diferente do meu. Porque quando você está desenhando, você está colocando a sua energia ali, não é a minha. É a sua personalidade, não é a minha. É a sua arte, não é a minha. A arte não pode ser cópia, a arte tem que ser criação. Então, quando ficar diferente do meu, que ótimo, parabéns. Sinal que você fez o que tinha que ser feito. Você criou a partir do que você viu aqui. Feito isso, gente, aí vocês vão usar o sombreamento. Nesse padrão eu gosto sempre de escurecer mais aqui a partir do centro. Vai colocando a sombra com o seu lápis 6B, 4B, 8B, o que você tiver aí. Lembrando que quanto mais B, mais macio. Quanto menos B, menos grafite e mais claro, né? Aí você vai escurecendo aqui a partir do centro. E também não precisam ser todas iguais. Você pode escurecer uma mais, outra menos. Cuidado para não pintar tudo de cinza, tá? O legal é que fique gradações de cinza, partes mais claras e partes mais escuras. É isso que vai dar o movimento, a profundidade, o caráter artístico aí do seu desenho. Perceba que só de colocar uma corzinha aqui, uma sombra, ó, como já muda bastante o desenho. Ele vai mudando bastante. Quanto mais você for implementando e fazendo as suas intervenções, melhor. Aqui você pode usar então um esfuminho para espalhar um pouco, para não ficar marcado. Vai passando de leve. Se você não tiver o esfuminho, já falei também em outros vídeos, você pode usar um pedacinho de papel higiênico, dobra, vai com o dedo espalhando, não com o seu dedo direto, porque a oleosidade natural da pele pode manchar, não ficar tão bom. Pega um pedacinho de papel que dá certo. Aí. Aqui você pode fazer um sombreamento diferente, já que nós escurecemos aqui, ó. Vamos colocar a sombra aqui. Claro que aqui eu tô fazendo bem rapidinho, só a título de exemplo mesmo. Depois, quando vocês forem fazer o desenho, vocês vão com mais calma, com mais paciência, olhando aonde você acha melhor fazer a sua sombra, tá? Tô dando 2 exemplos aqui.
Mas aí é você que decide onde você quer colocar a sua sombra, tá? Uma espalhadinha. Aqui vai dar a sensação que está em camadas, uma camada em cima da outra, né? Por conta dessa sombra que a gente colocou, ó. Se você achar que tá pouco, escurece um pouco mais e vai dando esse degradê. Que vai ficar bem legal. Mais claro aqui perto do traço e vem clareando aos poucos. Beleza? Então esse é o padrão. Se você quiser escurecer também o centro dela, ó, fica à vontade, tá? Vai fazendo o que você achar. Lembrando que aqui é só um exemplo. Ó, deixa claro lá, escurece algumas partes. Ó, escurece aqui e deixa o restante sem escurecer. E de novo, tá, gente? Às vezes você começa a fazer o desenho, parece que tá tudo torto, tudo feio, tudo errado. Não tem errado, tá? Continua que no final vai dar certo. Então é isso, o padrãozinho de hoje. Então, a gente já conhece o nosso ladrilho desentengo, né? Que é esse papel com esse formato, com esse tamanho. E os passos do desentengo que eu já expliquei na segunda aula, se você estiver chegando agora, dá uma olhada lá. A gente começa sempre traçando 4 pontos. E depois a gente vai unir esses 4 pontos, pode ser de uma maneira reta, curva, ou já criando espaços aqui dentro. Vamos fazer isso com a mão leve, sem apertar muito o traço, porque essa borda não precisa aparecer no resultado final da nossa arte. Ela vai ficar integrada, mas ela não precisa aparecer, tá? Feito isso, a gente divide os espaços e começa a desenhar os padrões dentro desses espaços. Ao invés de dividir aqui, conforme eu já expliquei nas aulas passadas, eu vou dividir com cor, parecido com o que eu fiz aqui, tá? Veja que aqui eu coloquei 3 pontos de cor. Eu vou fazer parecido para vocês acompanhar esse processo. Então, eu vou usar lápis de cor aquareláveis. Vou escolher aqui algumas cores. Peguei um vermelho. Vou pegar um amarelo. E vou pegar um marrom. Aí eu vou fazer aqui com a mão leve também, tá, gente? Um círculo assim. Depois eu vou vir com o pincel com água, bem molhado, e espalhar isso aqui, para dar um efeitozinho de aquarela. Aí eu tenho esse pincel que ele já carrega água nele, tá vendo que ele tá cheio de água? E aí você espalha esse lápis de cor com a água.
Eu não vou nem limpar o pincel, porque são cores que se complementam nos tons de terra, né? Então eu vou usar o pincel do jeito que ele tá. Não vou limpar ele de um pro outro. É até bom se misturar as cores, que vai complementando. Se você quiser, você deixa um papel toalha junto com você. E você vai enxugando o pincel e tirando o excesso do pigmento do lápis. Se você for usar cores que não se complementam, que não combinam entre si. Vou deixar assim para ficar esse efeito de aquarela. Tá vendo? E aí já vou vir para este. Agora eu vou ter que esperar secar um pouco para poder vir fazendo o desenho por cima. Porque esse papel aqui, ele é um papel que não é próprio para aquarela, né? Então eu tenho que ter cuidado para ele não começar a desmanchar. De 200 para cima vai bem. Esse aqui tem 180 de gramatura, tá? Se você quiser trabalhar com água, igual eu tô fazendo hoje, vou recomendar que você tenha um papel de 200 para cima, gramatura, quando você for comprar o papel. Pronto. Vou deixar secando um pouquinho e aí a gente continua. Enquanto ele vai terminando de secar essas partes, vamos começar a inventar e desenhar, fazendo inovações também para vocês ir aprendendo como variar o padrão, tá? Eu vou pegar esta borda e vou fazer o Dragonair a partir dela, tá? Já tô fazendo diferente, tá, gente? Porque essa é pra mim, essa é a graça do Zentangle, é você saber que você tem um padrão que te auxilia na criação, mas que você é totalmente livre para, a partir desse padrão, ir fazendo o que você bem entender. E aí sim você vai criar a sua arte única, né? Então eu vou fazer só isso. Não vou fazer a outra parte da haste, fazer do lado de cá. Eu vou deixar assim. Vou fazer aqui também. Então, nós estamos fazendo o mesmo princípio, né? Uma linha central, as hastes que partem dela com um círculo na ponta e interligadas por um S, ó. O princípio tá aqui, o padrão tá aqui. Só que de uma outra forma, meio desconstruído, né? Vamos fazer mais uma inovação aqui, ó. Vamos partir de um centro. Vou fazer como se fosse assim, ó, um círculo aqui, ó. Tô traçando isso aqui para ser um limite, para eu não passar daqui. Vou colocar um ponto da onde eu vou partir algumas hastes. Assim.
e interligar aqui. Como se a gente tivesse escondido aqui atrás. Outra coisa que a gente pode fazer também são auras, tá? Já trabalhamos o conceito de aura também em outros vídeos. Você pode fazer aqui, ó. Ou aonde você quiser, tá? Então é isso, gente. Aprendemos hoje mais um padrão. Fizemos juntos este e deixo como sugestão para vocês essas outras formas, né, de trabalhar com o mesmo padrão. Aqui nessa bordinha, o que nós fizemos foi o flux, tá? Lembra do flux, né? Que é uma haste e as pétalas trabalhadas ao redor. Só que aí eu fiz bem pequenininha, mas é o mesmo padrão. E um lado só, que ele tem os dois lados, né? Então, vou deixar aqui a sugestão. Este aqui eu deixo na descrição do vídeo, passo a passo, tem lá. E mais uma vez, quero agradecer a vocês por estarem aqui. E espero vocês no próximo vídeo. Até mais!